Hello, sétimos anos. Hoje eu estou aqui para a gente fazer a nossa aula sobre o oitavo banco de atividades. O nosso conteúdo é Past Continuous. Então, o Past Continuous, ele nada mais é que um tempo verbal que indica ações continuadas que ocorreram em um determinado momento do passado. Elas começaram e ainda não foram concluídas, não tinham sido concluídas no passado. Esse tempo verbal ele corresponde ao gerúndio em português, que em inglês é o ing. Olha o exemplo logo aqui embaixo, ó. She was working in a bank. Ela estava trabalhando no banco. Esse ing que a gente vê aqui é o nosso NDO. E o was é o passado do verbo to be. Is, presente, was, passado. Olha só aqui embaixo a gente pode ver, ó. Para a formação desse tempo verbal é muito importante que a gente saiba o verbo to be no passado. Olha só. I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were e they were. Então, na verdade, a gente só tem duas formas verbais. Was e were. Was para I, he, she, it e were para os demais. Aí vamos lá para as frases afirmativas no past continuous. Elas são formadas com o verbo to be no passado e o verbo principal usando o gerúndio. Então a frase fica assim, ó. Sujeito mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. E um complemento se for necessário. Olha só aqui no exemplo. He was living in São Paulo. Em São Paulo em 1995. Esse em São Paulo em 1995 é o complemento. Mas olha só, o verbo to be no passado está aqui, o verbo principal que é morar com o ing. Lembrando que esse verbo live termina com e. Quando termina com e, a gente tira o e e coloca ing. Certo? A tradução da frase. Ele estava morando em São Paulo em 1995. Tá errado aqui a tradução, tá? O número tá errado aqui. Mas tudo bem. Valeu o exemplo. Segundo exemplo. I was reading a book. Eu estava lendo um livro. Eu poderia complementar essa frase. Eu estava lendo um livro quando a minha mãe chegou. I was reading a book when my mother arrived. Eu posso completar isso, certo? É uma ação que estava acontecendo quando uma outra aconteceu no passado. They were studying when the phone rang. Olha só, esse exemplo é mais ou menos o que eu disse. Eles estavam estudando quando o telefone tocou. Ou seja, estava fazendo alguma coisa quando uma outra coisa aconteceu no passado, certo? O past continuous é um dos modos verbais mais frequentes na língua inglesa. As frases negativas. Olha só, até então a gente tinha aprendido a usar os auxiliares. Mas, como eu sempre digo para vocês, quando tem o verbo to be na frase, a gente nunca usa auxiliar. E isso inclui também o verbo to be no passado. Olha só. He was not living in São Paulo. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou usar auxiliar, porque o verbo to be vai fazer o papel de auxiliar. Ou seja, ele vai estar com a negativa e na interrogativa também. He was not living in São Paulo. Olha o segundo exemplo. I was not reading a book. They were not studying when the phone rang. Então, a negativa vai vir coladinha aqui com o verbo to be no passado. Nesse caso, também é possível usar a forma contraída. Was not vira wasn't. You were not vira weren't. Ok? Elas estão todas expostas aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. Exemplo com a forma contraída. He wasn't living in São Paulo. I wasn't reading a book. They weren't studying when the phone rang. Ok? Desconsidere o errinho aqui, ó. Frases interrogativas no past continuous. A elaboração das frases negativas no past continuous é mais comum que a construção das interrogativas do present continuous. Past continuous, basta colocar o verbo to be no início da oração. Isso a gente aprendeu um monte de vezes, né? Sempre que tiver o verbo to be, é o verbo to be que vai fazer a interrogativa também.
Olha só ele aqui na frente, ó. Was he living in São Paulo? Were they reading? Were they studying? Eu só peguei o verbo to be e coloquei na frente. Ok? Deu para entender? Aqui embaixo tem um resuminho, ó. Afirmativa, I was, you were, etc. Negativa, I was not ou I wasn't. Interrogativa, was I. Deu para entender? Então é isso. E agora, para ajudar um pouquinho o entendimento de vocês, de todo o conteúdo, eu separei um vídeo que é um rockzinho, para você, com o conteúdo do past continuous, ok? Vocês vão ouvir. Então é isso, os sétimos anos, o nosso conteúdo é sobre o past continuous e a gente ainda tem uma aula às terças-feiras. Quem tiver alguma dúvida pode entrar lá no Google Classroom e a gente esclarece as dúvidas, como vocês sabem, eu também faço com vocês as atividades, certo? É isso. Bye bye, sétimo ano.